o que é e como trabalhar com o mais novo operador introduzido no PHP 8, o operador no Safe. Continue no vídeo e descubra! Salve galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Level PHP. Neste vídeo veremos o operador no Safe, que é o novo operador aí disponibilizado no PHP 8, legal? Este operador ele serve para a gente fazer comparações com valores nulos, por exemplo. E vocês vão ver que quando a gente utilizar este tipo de operador, a gente vai ter um código um pouco mais simples, né? De uma maneira bem melhor da gente escrever, legal? Então pessoal, antes da gente partir para o código, eu quero pedir duas coisas muito importantes para vocês que ajudam e muito o canal a continuar crescendo. Caso vocês não sejam inscritos no canal, se inscrevam aí para vocês não perderem nenhuma novidade. E é claro, caso vocês estejam gostando do conteúdo deste vídeo, deixem aquele like bem bacana aí pra gente, legal? Então, bora pro código. Bom pessoal, aqui no meu código, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma classe bem simples, tá? Uma classe chamada People, onde eu vou ter aqui um método construtor. E no meu método construtor, eu já vou passar aqui, utilizando o novo recurso, né, também do PHP, as propriedades, né, a promoção de propriedades, que vai ser os seguintes parâmetros, tá? Vai ser aqui um private string name e também vai ser aqui um private, aqui pode ser nulo. Tá? Vai ser uma classe que a gente vai criar, que vai se chamar child. Legal? Então, este parâmetro aqui, ele pode ser nulo, né? Ele não é obrigatório. Caso vocês não conheçam essa nova maneira aqui da gente criar e passar os valores dos atributos, né, aqui dentro do nosso método construtor, tem uma dica muito legal sobre isso que eu gravei aqui mesmo no canal. Eu vou deixar no card aqui deste vídeo para que vocês possam acessar e conhecer como funciona isso daqui de uma maneira melhor. Legal? Então, beleza. Continuando. Agora que eu já criei esses dois atributos, pessoal, eu vou criar aqui dois métodos justamente só para recuperar os valores de cada um desses atributos. Legal? Vai ser o getName aqui, que a gente vai retornar aqui apenas o nome. Tá? Então tá aqui. E o outro que vai ser para a gente retornar aqui este child aqui, né? Que no caso é o filho. Legal? Então o que eu quero dizer é que a gente vai dizer aí se a pessoa tem ou não filho, né? E por aí vai. Legal? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então eu vou retornar aqui esse objeto. Bem simples, tá o código. Vou criar aqui já a minha classe filha, né, no caso. Então tá aqui, ó. Ela vai estender na classe people, né, que é uma pessoa também. Basicamente é isso. E agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou criar um objeto people aqui. Tá aqui, ó, people. E vou dizer o seguinte: Pedro tem filho? Vou colocar aqui que Pedro tem filho, tá? Então, new child aqui. E vou passar aqui o nome, que vai ser Felipe. Pronto. O Pedro tem um filho chamado Felipe. E aí a gente vai fazer uma verificação aqui. Então, if se isso aqui não estiver vazio, né, se people não estiver vazio, então ele vai vir aqui e fazer uma outra verificação, onde será o seguinte: se people get child aqui não estiver vazio, significa que a pessoa tem um filho, e então eu quero exibir aqui o nome do filho dessa pessoa. Então eu vou colocar assim, ó, nome, né, do
ou da filha, no caso, que vai ser o seguinte: people get child get name. Legal? Bem simples assim, tá? A gente vai testar esse código, a gente vai verificar que está funcionando. Então, simplesmente virei aqui e vou simplesmente executar aqui esta dica 20. Então, vamos ver aqui. Tá lá o nome do filho, Felipe. Vou colocar aqui só um PHPO aqui para pular a linha. Tá? Então tá aqui, ó. Nome do filho, Felipe. Legal. E se, por exemplo, eu não tivesse colocado aqui que Pedro tem um filho, o que será que ia acontecer? Olha só. Ele ia causar aqui um erro aqui pra gente, tá? Ele não ia funcionar, tá? Justamente porque Pedro não possui um filho. E aí ele já ia reclamar aqui que não tem um argumento, tá? Isso aconteceu porque eu preciso passar, nem que seja aqui no construtor, um parâmetro, tá? Eu preciso passar aqui para ele o Felipe, tá? Que vai ser o nome aqui. Então, para que a gente tenha um efeito desejado, lembre-se que child aqui, né, está herdando de people, então consequentemente, pelo menos o nome é obrigatório, tá? Então, vamos fazer o seguinte: e se eu quisesse dizer que realmente Pedro não tem filho nenhum? Olha só, ele vai printar para mim aqui um valor nulo, tá? Ele não printou nada porque ele não conseguiu cair em nenhuma, aqui ó, ele não caiu nessa condição, tá? Mas se eu colocasse aqui, por exemplo, um else, tá? Só para exibir para vocês, ele ia cair aqui, ó, nome, vou colocar aqui que vai ser get name aqui, ó. Então, se eu fizesse isso, ele ia cair ali no else, ó, nome Pedro, beleza. Só que, pessoal, e se eu fizesse o seguinte, new child aqui, tá, ó, Pedro, aí aqui o Felipe, tá, e aí o Felipe, ele já tem um filho também, então ele teria um filho chamado, uma filha aqui, pronto, chamada Bianca, pronto. E então, eu teria que fazer aqui mais uma condição, tá? Vamos supor aqui que fosse o seguinte, ó. Pedro tem um filho? Tem um filho. Legal. Agora eu teria que fazer o seguinte. E se people, aqui, ó, get child, tá? Tivesse aqui outro filho, e aí sim eu verificaria. E aí eu colocava o seguinte aqui, ó. Nome aqui aqui neto, né? Tá? Nesse caso, aí a gente teria o seguinte: people get child aqui, né? Ou seja, tô pegando aqui o filho de Pedro, que no caso é o Felipe, e vou pegar o filho de Felipe aqui. E aí eu vou obter o nome dele, tá? Então, ao fazer isso, vou colocar aqui, vou pular uma linha aqui só para a gente verificar se ele vai printar Bianca aqui, como neta, né? Então, vamos lá, tá lá, ó, nome do neto, Bianca. Perceba que quanto mais condições eu for adicionando aqui, mais eu vou ter que escrevendo e vai ficando uma cadeia de ifs aqui absurda, tá? Então, é aí que entra o operador no safe do PHP 8, tá? Com esse mesmo código aqui, com esse mesmo exemplo, pessoal, a gente poderia fazer simplesmente isso aqui, ó, echo people, vou utilizar o interrogação e vou utilizar a seta, tá? Isso aqui, esse conjuntinho aqui, tá? Que a gente chama aqui, ó, de no safe, tá? Esse interrogação antes de chamar aqui o objeto propriamente dito. Então, vamos lá. People get child, novamente aqui interrogação, get child, novamente interrogação e get name. Então, ao fazer isso, se eu submeter aqui, tá, eu vou simplesmente comentar aqui esse trecho de código só para não misturar aqui. Vamos ver qual que vai ser o resultado. Olha lá,
Então aqui, ó, Bianca. Ah, mas e se, por exemplo, o Felipe não tem aqui nenhum filho? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos tirar e vamos executar. Perceba que ele retornou nulo. Por quê? Porque caso alguma dessas condições venha a ser nula, tá? Venha a falhar, então todo o resto vai retornar nulo para a gente. Ou seja, ou tudo acontece perfeitamente, ou no caso ele retorna nulo para a gente. Tá? É isso que o operador no safe faz. E perceba que desta maneira aqui, olha só como eu escrevi muito menos linhas de código. Eu não escrevi tantas linhas quanto eu escrevi com if aqui, entendeu? Então a gente teve aí uma redução bem significativa nas nossas linhas de código. Claro que eu poderia também armazenar isso aqui numa variável, por exemplo, ó, colocar aqui como child name, por exemplo. E aí eu poderia simplesmente fazer o seguinte, ó, como o Felipe não tem mais a Bianca, né, como filha, então eu poderia simplesmente vir aqui e pegar aqui o nome do filho de Pedro, que no caso é o Felipe. Opa, não funcionou, vamos ver o porquê. Tá aqui, Pedro, Felipe... Ah, sim, não funcionou porque eu não dei um eco, né, pessoal? Então tá aqui, ó. Então perceba que ao fazer isso, tá aqui, ó, Felipe. Legal? Bom, pessoal, esse é um novo operador aí introduzido no PHP 8. Espero que tenha ficado claro para vocês o uso dele, tá? É um uso bem simples, né? Mas é muito bacana assim de ver que você consegue fazer isso utilizando apenas uma linha de código e não todo esse bloco aqui, ó, que a gente utilizou, tá? Então fica muito mais simples também da gente ler o código, né? Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro mais uma vez aí para vocês. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, podem postar aí nos comentários que eu sempre respondo todos vocês. Mais uma vez, caso vocês não sejam inscritos no canal, se inscrevam aí para vocês não perderem nenhuma novidade. Deixem aquele like bem bacana aí no nosso vídeo, beleza? Um forte abraço e até os próximos vídeos.